Anália Franco é uma educadora, nós temos inclusive uma biografia dela. Anália Franco, a grande dama da educação brasileira. Ela era uma professora nascida em Resende, no estado do Rio, cuja mãe já era professora. Ela é de 1853 que ela nasceu, em 1º de fevereiro de 1853. Anália Franco começou a carreira junto com a mãe, fez um curso da época normal, que era menor até, mas assim, não era ainda aquela escola normal que a gente, no decorrer do tempo, acabou acontecendo. Mas aí ela começou a trabalhar com a mãe numa época em que a lei do ventre livre foi promulgada. E nessa época, os filhos das mulheres escravas deixavam de ser escravos. Mas aí o fazendeiro não tinha mais interesse na criança e essa criança era abandonada. Era colocada na roda da porta da igreja para que alguém levasse. Então essa época, essa realidade levou a Anália Franco a começar a se preocupar em criar lares para cuidar dessas crianças. Ela fundou em 1901 em São Paulo, porque aí ela mudou-se para São Paulo. Ela fundou uma sociedade, Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo. Essa associação, 2 meses depois de fundada, tinha 2.000 sócias. Ela conseguiu envolver a sociedade paulistana para esse trabalho que na época, você não faz ideia o que era educação no Brasil naquele tempo. Ela acabou abrindo escolas, inclusive para formar educadoras para trabalhar nas suas escolas. Mas vejam, eram escolas maternais, que abrigavam crianças abandonadas, que davam não só educação, como alimentação, vestuário e tudo que fosse necessário para que essa criança tivesse uma oportunidade na vida. E esse trabalho começou a repercutir e várias cidades do estado começaram a buscar o amparo da Anália Franco, ajuda, para que uma instituição similar fosse fundada. Isso aconteceu em Jundiaí. Na ata de fundação que você vai conhecer depois, o grupo que fundou o Lar Anália Franco em Jundiaí, o atual Lar Anália Franco, coloca na abertura exatamente que o objetivo era atender meninas órfãs sob a orientação educacional e moral da senhora, da educadora Anália Franco. Está na ata de fundação. Esse trabalho se espalhou, ela fundou mais de 100 instituições. Não é que ela fundava as instituições. O pessoal reunia um grupo numa cidade, conversava com a Anália, ela dava toda a estrutura diretiva e educacional. Inclusive os livros, hoje você tem distribuição de livro pelo governo do Estado da União. Naquela época ela montou uma gráfica para imprimir os textos que ela escrevia para servir de material pedagógico para as crianças, para as suas escolas. Desde o início, a Sociedade Humanitária foi fundada sob a orientação educacional de Anália Franco. E ela esteve presente logo na semana seguinte à fundação.
fundado em 1912 como Sociedade Humanitária em Defesa da Criança, da Infância Desvalida, Asilo e Creche de Jundiaí. Foi um grupo de pessoas da cidade que, preocupadas com a realidade da orfandade que crescia, tomou a decisão de fundar uma instituição, um asilo e creche, como denominou-se à época. Aí chegou na década de 40 para 50, o governo do estado estabeleceu uma lei em que não podia mais usar o nome asilo. Então, a Assembleia decidiu transformar a instituição, o nome, Instituição Anália Franco Lar e Creche. Mas levou algum tempo entre a ideia, porque veja, quando foi fundado, foi uma ata de fundação, quando se nomeou uma comissão para criar um estatuto, para definir qual era a atividade e como funcionaria o lar. Estabeleceu uma diretoria, uma assembleia, todos os detalhes para que a instituição nascesse de acordo com a legislação da época. E no decorrer do tempo, eles alugam uma casa no centro da cidade para começar a obra em si e receber as crianças. Eles adquiriram um imóvel na Rua do Rosário, número 93, que é Rosário esquina com a Barão do Triunfo, atual Barão do Triunfo, que na época chamava Rua do Triunfo. Então eles ficaram ali durante um bom tempo, até que apareceu a Câmara Municipal, desapropriou uma área que era para alargar a Rua do Triunfo, e o terreno deles ia da Rua do Rosário até a Rua Senador Fonseca. Então, com o dinheiro dessa desapropriação, eles venderam o resto do imóvel e com o dinheiro compraram o prédio da Rua Siqueira 178, que à época chamava Rua 30 de Outubro, número 12. As meninas moravam 24 horas na casa. Então você tinha que ter, além de tudo, uma governanta que tomasse conta delas durante a noite. Tinha uma equipe, tinha cozinheira, tinha faxineira, tinha tudo que uma casa normalmente tem, além das necessidades de alimentação. E lá o lar ficou até 86, quando esse prédio aqui foi entregue à chave. O Lar Anália Franco, ele mudou-se para esta sede em 1986 e na transição já havia uma preocupação de desativar o internato. Primeiro porque boa parte das meninas que estavam no lar já não eram mais órfãs, eram muito mais jovens por problemas de desagregação familiar, eram recolhidas ao lar. Aí optou-se pela área educacional, que foi como nasceu a obra de Anália Franco, especialmente na área educacional, porque o atendimento que ela dava às crianças órfãs e abandonadas era uma necessidade social, mas o objetivo fundamental sempre foi educação. Então, tendo a escola Rotary aqui, vizinha, que é basicamente de crianças da Vila Ana, o lar fez uma parceria com a escola Rotary e essas crianças que faziam meio expediente lá e depois voltavam para casa, onde via de regra não encontrava a família porque a mãe estava trabalhando, vejam, nem como é que eles iam se alimentar. Então essas crianças passaram a sair da escola, chegava aqui, o almoço estava pronto, depois do almoço eles tinham atividade, nós tínhamos professoras, ou nossas ou cedidas pela prefeitura, porque a gente sempre teve uma parceria muito positiva com o poder público municipal. Então essas crianças ficavam aqui à tarde até as 4 horas, tinham um lanche no período da tarde, e depois iam para suas casas, chegando mais ou menos no horário em que a mãe já estava lá. Então esse foi o processo de transição. Um espaço de transformação, né? Onde
onde esses meninos têm a oportunidade de desenvolver as suas habilidades e as suas potencialidades, né? Eu vejo o lar como um espaço de construção mesmo do conhecimento. O educando vem para a instituição e a família tem que ter em mente de que ele não vem passar um tempo, né? Ele vem para aprender algo, ele vem para assumir uma responsabilidade de ser um cidadão participativo na sociedade, né? Ele tem que vir com essa concepção, né? O lar hoje ele trabalha de uma forma muito responsável na questão de que o educando que aqui entra só sai para o mercado de trabalho. Então esse período que ele fica com a gente, né, ele tem que construir algo. Durante a semana eles têm aulas, oficinas de teatro, de dança, inclusão digital, onde eles aprendem a usar o computador, internet. Também tem o apoio pedagógico, que é português e matemática, e a gente ajuda eles também nas dúvidas que eles têm da escola regular, que é o Rotary. O menino que fica com a gente hoje na instituição, ele participa dessas oficinas, por exemplo, o teatro. É construção de identidade, é desenvolver a potencialidade desse menino, é desenvolver a habilidade desse educando. Então, são oficinas que somam na vida, né? Você consegue ensinar todas as disciplinas para o educando dentro de uma aula de teatro e de uma forma diferente. De uma forma lúdica, brincando, cantando, dançando, você faz com que o menino aprenda a ler e escrever sem ser aquela coisa maçante que é a escola regular. A creche é uma parceria que a gente tem com a educação, né, para atender a demanda do município, mas trouxe vida para a instituição também. Hoje eu atendo 60 crianças de 1 a 3 anos, né? E a creche é alegria, é um ambiente super gostoso. A gente conseguiu construir com tanto custo um solário, né, para o G1. Então eu vejo que os pequenos eles trouxeram mesmo um outro ar para a instituição, né? Um ar mais angelical, mais de doçura. E o engraçado de tudo isso é que eu tenho a creche, os de 10 a 14 e os de 14 a 17 anos. E todos se respeitam, né? Você percebe que é um ambiente saudável. Os pequenos aí, eu costumo dizer que é como falam, o cristalzinho do Lar Anália Franco é a creche hoje. Que chama Geração de Renda. A nossa assistente social é que cuida desse trabalho junto às mães das crianças que nós atendemos aqui. São basicamente todas da Vila Ana. Essas mães trabalham durante o dia, terminado o expediente, vêm para cá, nós temos uma instalação bem arrumadinha, com todos os requisitos. Elas aprendem a fazer trufa, elas aprendem panificação e o resultado desse trabalho todo acaba sendo o quê? Acaba sendo benefício financeiro para elas. O lar simplesmente é o instrumento para que isso aconteça. O resultado desse trabalho, né? Os grupos, é feito um trabalho social, então nós conversamos diversos assuntos, fazemos encaminhamentos, né, para o mercado de trabalho. Então é um momento que a gente tem de conhecer a família e de ter um vínculo com a família, né? Porque no dia a dia, com certeza, a gente vai conseguindo fortalecer esses vínculos. E aí, conhecendo a família, é bem mais fácil trabalhar a criança.
Além do filho ficar aqui, que já dá uma proteção para essa família que está trabalhando, a mãe também consegue participar da vida do filho. Quando a mãe está aqui no Geração de Renda, ela sabe o que está acontecendo aqui. Se é uma mãe de creche, ela não está ouvindo choro, ela não está ouvindo barulho, ela sabe que o filho está bem. Porque quando a gente fala de Lar Anália Franco era uma senhora voltada para... A visão dela era da doutrina espírita. Nós respeitamos, tanto os funcionários como das crianças, suas famílias, a opção religiosa de cada um. Não há nenhuma interferência. Mas a orientação da instituição é espírita. E aqui nós temos reuniões doutrinárias na segunda, na terça tarde, terça noite, onde nós fazemos trabalhos não só de estudo da doutrina, como trabalho de intercâmbio mediúnico, que são as comunicações dos espíritos. O que é que vai acontecer daqui para frente? Evidente que o nosso horizonte, o meu especificamente, é muito menor do que os que estão chegando ao lar. Porque o lar sempre foi uma sequência de grupos de pessoas que, conscientizando-se da responsabilidade assumida, social principalmente, foram se vinculando e se dedicando a esse trabalho. Mas daqui para frente realmente é uma outra etapa de um novo século. Há dois desafios para a instituição, né? E a gente vai depender muito dos parceiros. Primeiro, a inserção dos nossos meninos no mercado de trabalho de uma forma saudável. A partir do centenário, a gente tem a proposta aí de buscar novos projetos para a instituição na área da cultura mais na parte da cultura mesmo. Dança, teatro, música, que é algo que hoje na instituição tem, mas não de uma forma muito mais precisa, né? A gente tem hoje parcerias, né? Não projetos mesmo voltados para essa área na instituição. Então, para o próximo ano, a nossa intenção é ter projetos voltados para a área da cultura mesmo. Mais 100 anos de história, eu acho que nos dão base suficiente para não haver nenhum temor de que nós sempre teremos condições de nos adaptar às novas realidades que estão surgindo. O lar significa para mim tudo.